E aí pessoal, beleza? Eu já dei dicas de como resolver prova, mas foi de forma bastante aleatória em um dos vídeos que eu nem lembro qual foi. Eu vou fazer esse vídeo aqui especificamente dando dicas de como você resolver a prova. Normalmente, imagine o CESP 120 questões, aí normalmente a pessoa começa a responder as questões da questão 1, 2, 3. Aí ela quer seguir uma ordem até a questão 120, por exemplo. Mas não é assim que se resolve a prova. Você tem que começar pelas disciplinas que você tem maior facilidade. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai para português. Só que em português você não tem que se preocupar em resolver da questão 1 a 15 ou a 20. Você vai resolver em relação às questões de português, as questões gramaticais. Por quê? Porque normalmente a banca coloca ali entre as primeiras questões as de interpretação de texto, sobretudo o CESP, com texto enorme. Então, às vezes, o candidato perde muito tempo nessas questões que tem um texto enorme de interpretação de texto, sendo que ainda há muitas questões para serem resolvidas. Então, em português, você procure resolver as questões de gramática e as de interpretação de texto, deixar por último. Caso a redação, a prova tenha redação, estudo de caso, questão dissertativa, faça o seguinte, no caso de redação, estudo de caso, quando você pegar a prova, você vai e vê qual o assunto da redação. Procure fazer um esqueleto, colocar as ideias principais e vá para a prova. Com isso, você já vai ter em mente o que mais ou menos a redação cobre e você vai resolvendo as questões de prova. E a redação você deixa por último. Só que lembre-se que você tem que reservar o tempo para passar para o gabarito definitivo as questões objetivas e para a folha definitiva em relação à redação. Então, o ideal é você pegar a prova do concurso que você almeja, a prova anterior, ver no edital qual foi o período de tempo de prova, foi 4 horas, 4 horas e meia, e simular tempo em casa com a prova. Simula como se você estivesse fazendo a prova para valer, para que você tenha um controle de tempo, porque há muitos candidatos que às vezes perdem questão, o tempo está acabando e ela nem sequer começou ainda a passar para o gabarito. Aí no desespero a pessoa acaba marcando errado o gabarito e perdendo questões preciosas. Na prova, a cada 30 minutos, procure parar um pouquinho, descansar a mente. Se for possível, vá ao banheiro pelo menos uma vez para não cansar a mente, porque há provas, por exemplo, da OAB que são bastante cansativos. Então, o ideal é você dar umas pequenas pausas para que a mente não canse. E também você não tem que se preocupar naquela situação, eu tenho que passar. Não, você não tem obrigação nenhuma de passar, você não tem que provar nada a ninguém. Porque, por exemplo, concurso você estuda e, em regra, reprova, 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 fica no quase, no quase, no quase, e passa, passa, passa. Ou seja, se passar, passou. Se não passar, continuar estudando. O mundo não vai acabar por causa disso. No dia da prova também, há quem goste de estudar. Se isso não causar estresse ou algo do tipo, não for atrapalhar, tudo bem, estude alguma coisa no dia da prova, bem de leve. Mas se vê que vai causar estresse, ansiedade, deixa pra lá, descansa a mente. O que tiver de ser, será. O que você tinha de estudar, já foi estudado. Então, procure ter calma na prova, procure ir pelas questões que você tem maior facilidade e saiba que se você não passar, tire 1, 2 dias ou mais para colocar, desabafar, chorar, não sei. Depois você vai fazer uma análise de como que foi resolvida a prova, o que você tem que melhorar, quais os assuntos que você tem que se dedicar mais, porque uma das grandes falhas é a pessoa querer estudar só o que gosta, só que para ser aprovado você tem que ir bem em todas as disciplinas, então não é só estudar o que gosta. Então,
É isso aí, pessoal. Espero que seja úteis as dicas. Que Deus os abençoe ricamente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!